Senhores, então, na primeira palestra, nesse primeiro momento, nós relembramos a criação do cosmos e do homem, conforme registrado em Gênesis capítulo 1, e observamos que no capítulo 2, o foco saiu de todo o cosmos para o jardim do Éden. Nós vimos que macho e fêmea não foram criados no mesmo momento, e encerramos com aquela surpreendente observação de Deus: não é bom, é ruim que o homem esteja só. A Bíblia revela que o homem não poderia habitar sozinho num mundo criado e governado pelo Deus triuno, que é tanto amor quanto é um ser relacional, né? A gente estava argumentando a respeito disso. Sendo assim, a solidão ela é impensável numa criação perfeita. Deus então cria o homem e cria para o homem a companheira perfeita. E é assim que a Bíblia começa então a explicar o significado do casamento. Avancemos. Vamos ver essa ajudadora adequada criada por Deus. Primeiro vamos dar uma olhada no termo. Uma ajudadora adequada ou que lhe corresponda. É muito interessante esse adequada ou que corresponda ou idônea. Mas vamos olhar primeiro a ajudadora. Porque sempre que a gente está falando dessas coisas, o imaginário está contaminado, né? E aí fica, as mulheres sempre dão aquela coçadinha, já dá aquela olhada feia assim para o homem, ó, vai falar de submissão, se o pastor falar de submissão, vai dar problema, e se você entender isso, vai dar mais problema ainda, né? Não, minha esposa, pode ficar tranquilo, que eu vou, qualquer coisa eu vejo com você se eu quero essa história ou não, né? Então vamos dar uma olhada nesse termo, ajudadora. Ajudadora é um termo muito interessante. Primeiro, todo esse verso é uma afirmação, uma ajudadora adequada ou que corresponda, é uma afirmação não só sobre a mulher e não só sobre o homem, mas é uma informação sobre o homem e a mulher criados por Deus. Os dois são contemplados nessa afirmação divina. E a mulher é a ajudadora do homem. Ponto. É isso que a Bíblia revela. Agora, veja você, a palavra ajudadora, ela não significa de maneira nenhuma inferioridade. De maneira nenhuma. A palavra ajudadora, ela é gloriosa, porque o próprio Deus é o nosso ajudador. Nós lemos no Salmo 54, verso 4, o seguinte: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é o sustentador da minha vida. Então, se eu estou usando um termo para falar da mulher, que é o mesmo termo que a Escritura inspirada por Deus usa para o próprio Deus, então, respeita aí e calma aí. Não é um termo depreciativo ou de inferioridade, muito pelo contrário, também não é de superioridade, mas é um termo respeitoso, importante. A palavra ajudadora ela também não sugere dependência da mulher. Porque veja, homem e mulher, quem é dependente dos dois? O que a Bíblia revela? A Bíblia revela que ambos são interdependentes. Veja, o Deus triuno de eterno amor cria o homem e a mulher, e o homem e a mulher são criados interdependentes. Paulo diz o seguinte: no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Olha que maravilhoso. Interdependentes um do outro. A palavra ajudadora, ela é coerente com o fato de que Deus criou a mulher para o homem. E aí sim, a mulher pode torcer o nariz, criou, é o que a palavra de Deus diz, criou para o homem. Paulo vai falar assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Se depois você quiser riscar a sua Bíblia, ficar bravo com Paulo, com Deus, é o que está escrito lá. Mas é glorioso isso. Não tem nada que ficar bravo. Entendido esse termo, voltemos a Gênesis 2.
criada para ele. O verso 18, ele literalmente diz o seguinte: farei para ele, para o homem, uma ajudadora adequada para ele. Adequada. Esse é um termo que os puritanos gostavam muito de usar. Adequado. Né? A adoração ou louvor que é adequado a Deus. A obediência que é adequada a Deus. É um termo muito bacana. A mulher foi feita para complementar e apoiar o homem. Se ela foi feita para complementar, ela completa de alguma maneira. Se ela foi feita para apoiar, a figura que é utilizada de coluna é válida. Ela é feita também para fortalecer o seu serviço a Deus neste mundo. A mulher foi feita para fortalecer o serviço do homem neste mundo. Pastor, o que o senhor quer dizer com serviço? Que eles vão trabalhar, a mulher foi feita para pegar na enxada com o homem? Não, aqui tem uma coisa muito interessante que a gente tem visto nas quartas-feiras, que muitos dos senhores não têm prestigiado. E eu aproveitei o momento para chutar a canela dos senhores mesmo. Onde a gente está vendo, a gente acabou de ver agora, liturgia, entender a liturgia. E entendendo a liturgia, nós vimos que o culto, o termo adequado de culto é serviço. Então, nós servimos a Deus adorando a Ele, cultuando a Ele. Agora note o que eu acabei de falar. A mulher foi feita para complementar, para apoiar o homem e para fortalecer o seu serviço, ou seja, a sua adoração a Deus neste mundo. Olha a importância disso, meus irmãos. Olha a profundidade das coisas que nós estamos lidando aqui. O homem precisava de uma companheira como ele mesmo. Note, a mulher é igual ao homem, é a mesma espécie, não foi dado o cão melhor amigo do homem. Deus não olhou ali na criação e quando estava passando os animais, pega a Lessie para ti e tá bom. Não, essa companheira tinha que ser como ele mesmo. No entanto, e isso é importante, ela tinha que ser como ele, mas diferente dele. Para complementar, né? A gente só complementa coisas diferentes, não é verdade? E como amiga e aliada em quem ele poderia confiar. A mulher, ela completou o homem. E Adão, ele soube disso imediatamente quando ele viu a Eva. Porque ele saudou ela com alívio. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta, afinal. Note, vai lá, criação velha, criação nova, não sei a sua ideia de tempo de criação, mas aqui Adão está dizendo assim, toda a minha vida eu nunca vi isso, maravilhoso, e agora eu encontrei alguém que me complementa. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos que a Escritura continua nomeando o homem como cabeça da mulher, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ver o palestrante tomar café assim Estou ganhando 20 segundos ali com o sniper. Amém. Cabeça. 1 Coríntios 13. Homem, cabeça da mulher. Contudo, este homem, ele precisa de uma ajuda forte, de uma mulher forte. Ele precisa de uma ajudadora que seja adequada. Ele precisa da contribuição de alguém, mas de uma contribuição de alta capacidade. Porque o que ele foi ordenado a fazer, servir ao Senhor, é complexo e é elevado, ele precisa de alguém para complementar. Unidos, cabeça e ajudadora, unidos, o homem e a mulher juntos, eles podem prosperar como nobres servos do seu Criador. Senhores, o discernimento oferecido aqui pela Bíblia, ele é ousado.
E nós precisamos compreender, e não só compreender, mas viver a beleza disso que nós estamos falando. A Escritura declara que a delicada interação entre o cabeça masculino e a ajudadora feminina, isso não é uma mutação da evolução social humana. Não é isso. Não é algo que está ainda em mutação e pode ser substituída por um desenvolvimento posterior. Não, é algo que foi definido na sua gênese de ser assim. E para funcionar deve ser mantido assim. Como eu falei, nós estamos olhando para a Gênesis hoje. Eu não vou olhar para Efésios, por exemplo, e falar da relação da submissão da mulher e do amor do homem e tal. E como estamos olhando o início. Estamos olhando para o manual de instrução aqui para ver, né, essa outra interação, senão o sniper vai me levar. Então vamos ficar só com Gênesis. Vamos deixar umas pontinhas soltas aí. A sábia criação de Deus, do macho cabeça, com a fêmea ajudadora, isso é uma realidade permanente. E não apenas permanente, mas uma realidade gloriosa. Não é algo arbitrário, não é algo excêntrico, não é algo que Paulo é um machista, chauvinista, não que os pastores são machistas, não porque vocês têm uma ideia retrógrada, não porque, sei lá, não. É uma realidade permanente e gloriosa e que é rastreável até o seu fim. Tem lastro. Quer ver? Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 3, ele diz assim: a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da esposa é o seu marido, e a cabeça de Cristo é Deus. A forma retórica que Paulo se utiliza aqui dificulta a nossa compreensão um pouco, principalmente por conta, né, do nosso analfabetismo funcional. Eu sou um analfabeto funcional. Não tem problema nenhum de assumir isso. Mas, pastor, você vive lá naquela biblioteca. E daí? E um abraço a Paulo Freire, esteja no inferno que estiver, né? E as Pátria Educadora e as coisas. Então, nós fomos criados com uma desnutrição de imaginário e de compreensão do nosso próprio idioma. Então é difícil. Agora observa, se a gente pegar e a retórica de Paulo aqui nesse verso e alinhar ela de forma lógica. Então nós lemos o seguinte, lembrando 1 Coríntios 11, 3. A cabeça de toda esposa é o seu marido. E a cabeça de todo homem, ou seja, do esposo do marido, é Cristo. E a cabeça de Cristo é Deus. Então, essa questão do macho cabeça e da fêmea ajudadora, ela é rastreável até Deus, passando por Cristo. É algo glorioso. A posição de liderança masculina, ela não chegou até nós, historicamente, como um produto do patriarcado opressor, cultural. Não, isso é aquela cultura, passamos disso, evoluímos, somos melhores. Não. Essa posição, meus senhores, ela começou no céu e desceu de forma criacional a este mundo, porque ela vem de uma raiz eterna. Porque se o Pai é o cabeça de Cristo, isso é eternamente. E não há nenhum demérito a Cristo, a Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, não é menor que o Pai. Isso começa no céu e desce de forma criacional a este mundo. O nosso tempo e cultura atual, desde a queda, que se acha muito inteligentinho, enxerga esse arranjo cabeça com ajudadora entre marido e mulher como algo incompreensível, estranho, feio até, indesejável, opressor. Muitos desejam substituí-lo por ideias igualitárias, como se homem e mulher fossem intercambiáveis. Mas não são, cada um tem o seu papel. E esse papel é importante.
E ambos funcionam melhor juntos. Porém, Deus criou ambos para completar o outro. E essa revelação criacional bíblica, irmãos, senhores, é o único arranjo para um romance glorioso. É o único arranjo para uma identidade sexual. Porque fora daqui, confusão apenas. E a gente lembra de Levítico, né? Os textos pesados. Não faça isso que é confusão. É o único arranjo também para o casamento que tem alguma chance de funcionar e que visa restaurar as nossas origens criacionais, reformar o nosso casamento. Se nós recebermos essa revelação com fé e confiando na bondade e na sabedoria de Deus, nós podemos explorar as suas potencialidades para a nossa felicidade. De uma maneira positiva, esse explorar também, né? Explorar o opressor, o patriarcado. Homem e mulher juntos, trabalhando juntos, ampliando a sua potencialidade. É melhor estarem dois juntos. Porque se um cair, o outro junta. Se um tiver frio, o outro aquece. Idêntica, mas diferente dele. Veja, a expressão uma ajudadora que lhe corresponda, idônea, adequada, afirma o valor idêntico da mulher. Ela é adequada para o homem. Ela corresponde a ele. Ela é do seu nível, como sua igual. Ah, então, pastor, você está falando, é isso que a gente defende, a igualdade. Não, não é isso. Mas é sua igual sendo diferente, é sua igual sendo ambos carregando a imagem divina. Ambos são imagem e semelhança de Deus. A mulher não é uma propriedade do homem. A mulher não é nem mesmo mãe dos seus filhos. É, mãe dos meus filhos. Não, não é mãe dos seus filhos. Ela é mais do que isso. A mulher é importante por si mesma. Veja, é a única em toda a criação que correspondia ao homem. Ambos precisam um do outro e juntos se beneficiam mutuamente. Seus dons e habilidades, eles diferem e exatamente por diferirem, têm, quando juntos, vantagem para ambos. Tem gente que quer chamar de casamento a pessoa ter duas pernas esquerdas. E os irmãos entendem o que eu estou falando. Não vai andar? Não vai andar. Não vai andar. Agora, se você tem dois semelhantes, mas diferentes, e a sua perna esquerda e a sua perna direita, ambos caminham, ambos se ajoelham, ambos sobem morro, ambos pulam, ambos funcionam como Deus ordenou. Juntos, o potencial de cada um se expande, refletindo então a glória de Deus. E como que reflete a glória de Deus? O homem da maneira dele, a mulher da maneira dela, cada um, como diz o poeta, no seu quadrado, fazendo as suas funções, mas juntos, não se atravessando ou substituindo. Um clínico geral, meus irmãos, ele pode realizar uma cirurgia numa emergência, não pode não? Se você tiver com um ferimento, se você tiver um veterinário ali, esse veterinário pode fazer uma cirurgia em você e salvar a sua vida. Mas o cirurgião é que é o especialista. Nós podemos fazer muitas coisas, uns pelos outros, que são iguais, mas note, a magia do gênero acontece quando nós nos inclinamos para as suas assimetrias, as suas diferenças. Cabeça e ajudadora. O que é mais importante? Vou falar daqueles celulares de pessoas mais abastadas. Um iPhone ou um martelo? O que é mais importante? O que você precisa mais? Depende.
Depende. Se você precisa fazer uma ligação, se você precisa gravar um vídeo, se você precisa responder alguma coisa no WhatsApp, ou ficar seguindo alguém, ou fazendo alguma coisa, ou gravar um vídeo, você vai precisar do iPhone. Agora, se você está com um prego na parede, você tem que colocar ele na parede, você precisa do martelo. Você pode usar o iPhone para meter aquele prego para dentro? Pode. Vai dar certo? Vai dar problema, capitão. Vai estragar. É um uso abusivo. Da mesma forma, se você tiver só um martelo e você precisa ligar para sua mãe para dizer alguma coisa, você não vai botar o martelo. Cada um tem a sua função. E essas funções não devem ser alteradas. Ah, mas naquele momento eu até tirei uma taxinha com o meu iPhone. Legal, mas essa não é a regra. Não foi para isso que foi feito o iPhone. Quando as assimetrias se juntam, elas servem para que homens e mulheres façam as suas especialidades um para o outro, e assim um impulsiona o outro e ambos se impulsionam no relacionamento. E se nós confiarmos em Deus o suficiente para aceitarmos as diferenças, os diferentes papéis, da masculinidade e da feminilidade como Deus criou, nós vamos poder experimentar uma qualidade relacional mais profunda e satisfatória. Necessária para ele era Eva. Note que Deus ele não cria imediatamente essa ajudadora adequada para Adão. Né? Ele cria Adão, ele podia ter criado logo depois, mas ele não faz isso. Em vez disso, Deus desfilou os animais diante de Adão, para que Adão nomeasse esses animais. E ali Adão não estava colocando um rótulo arbitrário, né? Ele não estava olhando para os animais, pescoção, lulu. Não, ele estava dando nomes corretos, ele estava observando com atenção e identificando esses animais de uma forma significativa e aceita por Deus. Não era um trabalho qualquer. Deus colocou Adão nessa tarefa antes de providenciar a mulher para ele. Para quê? Para despertar nele o senso de necessidade. Eu vi que em todos eles havia uma companheira. Igual, mas diferente. Está faltando alguma coisa. Para despertar o senso de necessidade. Para que o precioso dom de Deus não fosse desperdiçado. E quando a gente não entende isso, homens desperdiçam o dom de Deus que são suas esposas. A solidão não era boa para o homem, como nós já vimos. Deus sabia disso. Obviamente, Deus afirmou isso no verso 18. Mas Adão precisava perceber tal necessidade. Deus não disse para ele, olha, eu acho que não é legal você estar assim, não. Não, Deus sabia, mas Deus se relaciona com Adão de tal maneira que Adão perceba essa necessidade. Enquanto ele nomeava os animais, Deus revela para ele então o seu isolamento. E o verso 20, ele pode ser traduzido literalmente assim, mas quanto a Adão, ele não encontrou uma ajudadora adequada para ele. Não havia nenhum ser criado por Deus que fosse adequado. O homem sentiu então o seu isolamento e agora ele estava preparado para o maior presente que ele receberia da parte de Deus. Agora, olha como é importante nós entendermos essas coisas, porque os irmãos, como eu já falei, vai casar, vai acabar a vida, vai se enforcar, vai para a prisão. De outra forma, os irmãos já ouviram aquelas coisas tipo, tem uma piadinha que circulava, Deus vai falar com Adão e diz, olha, eu vou te dar uma pessoa que é assim, assado, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo e tal. E Adão diz, que legal. Só que vai custar um olho, uma orelha, uma mão, uma perna. E Adão pensa e diz, e uma costela dá para fazer o quê? Né? Inferiorizando a mulher. De outra forma, vem do outro jeito, e eu quase vou falar isso aqui, mas não é bem isso que eu vou falar. Não, Deus primeiro
Um artista, antes de fazer a sua obra-prima, faz um rascunho. O homem é um rascunho e a mulher... Isso são pensamentos que a gente ouve e zoa e entra no nosso imaginário e a gente denigre o homem, denigre a mulher, denigre a Deus e denigre o porquê que ambos existem e o para que ambos existem. Note como é uma coisinha boba, né? O linguajar do povo de Deus, né, pastor Lucas? Assim vejamos a história bíblica, agora se tornando amorosamente terna. Então o Senhor Deus, quem quiser acompanhar Gênesis capítulo 2, a partir do verso 21, Gênesis 2, 21, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Irmãos, o puritano Matthew Henry, comentando esses versos, ele tem algo maravilhoso. Talvez alguns já conhecem, viu lá postzinho do Instagram e do Facebook, mas não conhecem. Eu não vou trazer, obviamente, inteiro, porque é uma página inteira escrito com letra de bula de remédio. Mas é maravilhoso o que eu vou falar aqui, que ele escreveu comentando esse texto. Diz ele o seguinte: Tendo o homem sido criado depois das criaturas, como o melhor e mais excelente dentre todas, e Eva, tendo sido criada depois dele e a partir dele, atribui uma honra ao sexo feminino, equivalente à glória do homem. Veja, não é maior que a glória do homem. Ele não é o rascunho, mas igual. Aquele que foi formado por Deus. Se o homem, continua o puritano, se o homem é a cabeça, ela é a coroa. Uma coroa para o seu esposo, uma coroa da criação visível. O homem era pó refinado, mas a mulher era o pó duplamente refinado. Alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. E aí a parte que todo mundo conhece. A mulher foi criada de uma costela, do lado de Adão. Não foi feito da sua cabeça para governar sobre ele, nem dos seus pés para ser por ele pisoteado. Mas do seu lado, para ser alguém igual a ele. E sob o seu braço, para ser protegida por ele. E de perto do seu coração, para ser amada por ele. A mulher, meus irmãos, ela não é feita do pó da terra como foi feito Adão. Ela vem do próprio Adão. É ainda pó da terra, porque Adão era pó da terra. Por isso, duplamente refinada. Não é um esboço, é a obra-prima final. É uma honra dada. Então Deus, ele acorda o homem. Adão estava no sono, Deus retira sua costela e Deus acorda o homem. E Deus deve ter dito para ele algo mais ou menos assim: Filho, vem cá, tem mais uma criatura, faltou uma criatura para você nomear. Eu estou curioso para ver o nome que você vai dar. E de acordo com o verso 22, Deus, como o pai da noiva, e eu gosto sempre de falar isso quando eu faço casamento, Deus, como o pai da noiva, leva Eva a Adão e entrega ela. Para o homem, foi um caso de amor à primeira vista. No verso 23, nós lemos as primeiras palavras humanas registradas nas Escrituras. Somente em Gênesis capítulo 2, verso 23. E elas são o quê? Poesia, movida por amor. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem, ele não se sente, veja, ameaçado pela igualdade da mulher. Ele não se sente ameaçado. Essa realidade é exatamente aquilo que lhe agrada.
Osso dos meus ossos, carne da minha carne, semelhante, adequada, mas diferente. Esta, afinal, com alívio ele saúda como uma contraparte única dentro de toda a criação. Ele se identifica intuitivamente com ela. Fechou. Como é que é? Deu match? Tem a ver. O seu coração está atraído por ela. Ele a valoriza, ele se alegra com ela. Ele louva a Deus por ela. Com seu último ato como nomeador, devidamente autorizado no jardim, o homem então identifica a si mesmo, a mulher, como dois da mesma espécie, mas distintos um do outro. Então Adão diz: ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu não vou entrar nos pormenores aqui do hebraico, mas é bem bonitinho. Pesquisa, é bacana. Cuidem com o que pesquisam, porque tem um monte de gente que fala bobagem também. Mas é bacana. Adame. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. O relacionamento humano final, ele é apresentado a nós como uma complementaridade de diferenças, não uma duplicação de mesmice. Entendem isso? É palavras do autor, tá? Porque eu não tenho vocabulário para isso tudo. Deixa eu ler de novo. O relacionamento humano final é apresentado a nós como uma complementaridade de diferenças, não como uma duplicação de mesmice. Aí tem um teólogo britânico, N.T. Wright, meio complexo o rapaz, mas o senhor, né? Mas ele fala umas coisas maravilhosas também. E aqui ele está dando uma entrevista sobre a definição do casamento. E ele fala um negócio muito interessante nessa entrevista. Ele afirmou o seguinte: se você acredita no que diz Gênesis 1, sobre Deus criar céu e terra, e os binários em Gênesis são importantes, céu e terra, mar e terra seca e assim por diante. Assim, você acaba por encontrar o homem e a mulher. É tudo sobre Deus fazer pares complementares que devem trabalhar juntos. A última cena da Bíblia é o novo céu e a nova terra, e o casamento de Cristo com a sua igreja. Não são, continua o autor, não são apenas um ou dois versos aqui e ali que dizem isso ou aquilo. É toda uma narrativa que trabalha com essa complementaridade, do modo que um casamento homem mais mulher é uma indicação ou um sinal a respeito da bondade da criação original e da intenção de Deus para os eventuais novos céus e nova terra. Glorioso, né? Glorioso. Meu Deus. A Bíblia celebra a complementaridade humana, desde a criação original até o destino eterno, pela mão de um Criador sábio e bom. Assim, meus irmãos, cristão fiel, vai ter séria reserva quanto àquela ideia de simetria e de igualdade sexual. A gente celebra a assimetria, a diferença. Ossos dos meus ossos, mas é diferente. A Bíblia é uma palavra profética a respeito da confusão sexual do nosso mundo pós-Éden, pós-queda. Essa dupla convicção separa a cosmovisão cristã do resto do mundo. Principalmente hoje, que está sendo tão influenciado aí pelo movimento, e vão bloquear o vídeo na internet também, mas os GLBT, HD, TV, 4K+, Plus, com HBO, sabe? O cristianismo bíblico, ele é uma resposta a isso, é uma resposta coerente e adequada a isso. E é único, como o Gerson falou no início. Note, por exemplo, o Simpósio, uma obra de Platão. Ela é considerada a primeira discussão explícita sobre amor na literatura e na filosofia ocidental. Sabe como é que ela começa? Com uma discussão sobre o amor homossexual. É a primeira obra na literatura e na filosofia que vai falar sobre amor. Já começa falando sobre o homossexualismo. E aqui eu vou ter que fazer esse parênteses.
Manda mais café lá pro Sniper, por favor. A gente estava aqui no movimento há uns 4 anos atrás, que houve uma manifestação das igrejas aqui da cidade, falando sobre o valor da família. E aí nós estávamos na Câmara dos Vereadores, tinha um oba-oba, estava um banzé, estava os crentes de um lado, estava os movimentos HDTV 4K do outro, e brigando, e xingando, e dedo na cara, e a gente lá, não, eu tentando falar com algumas pessoas. E aí um menino lá, ele chegou para mim e... Note, eu estava tentando argumentar com ele, eu nem estava batendo com a Bíblia na cabeça dele, assim, né, que é a ideia. E tanto que ele aí não falou de Bíblia, ele disse, você está tentando argumentar logicamente, e Platão, Sócrates, essas coisas já são passado. Eu olhei para ele, assim, com muita dó, porque... Cara, os caras são gregos. E a cultura grega daquela época enaltecia o homossexualismo. O heterossexualismo era só para gerar filho. Ele está dizendo que aquilo não vale, evoluiu. Aí me deu uma tela azul na minha cabeça, né? Ele me confundiu com a confusão mental dele. Triste. É o cristianismo que tem uma resposta para isso. Então, como a Bíblia define o casamento? Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na queda de Adão em Gênesis 3, nós não perdemos tudo, irmãos. A gente não perdeu tudo. Nós ainda mantemos, além da imagem de Deus, apesar de estar distorcida, mas nós mantemos, mesmo neste mundo caído que nós vivemos, o privilégio do casamento. Olha a misericórdia de Deus. Ele poderia ter tirado. Então, vocês vão bagunçar aqui? Não, mas ele permitiu. Mesmo porque tinha interesse, né? Precisava do casamento. A descendência da mulher. A figura de Cristo e a igreja. Note que a Bíblia ela não endossa múltiplas formas de casamento. Na realidade, ela até registra, né? Por exemplo, a poligamia. Mas ela não valida. Vem às vezes as pessoas dizem, mas aqui está escrito que o cara tinha não sei quantas mulheres e tal. A Bíblia está dizendo... Não, a Bíblia está dizendo faça isso. A Bíblia está dizendo é bacana isso. A Bíblia está dizendo essa é a resposta para o teu problema. Né? Muita gente vem, Salomão com aquele monte de mulher, tá, e aquele monte de sogra que ele tinha. Você quer também? Não, né? Então tá. Veja, a menção de uma prática na Bíblia, meus irmãos, não significa a aprovação dessa prática. Por exemplo, um pouquinho à frente, nós temos a queda em Gênesis 3. No Gênesis 4, nós lemos o seguinte: Lameque tomou 2 mulheres. Agora, está sendo aprovado aqui de maneira nenhuma. O papel de Lameque na narrativa de Gênesis é justamente mostrar um endurecimento progressivo no pecado. O homem se endurecendo. Qual é o futuro logo depois disso? Dilúvio. Nós inventamos a poligamia como uma distorção do casamento. No entanto, o casamento criado por Deus e abençoado por Ele é definido em Gênesis 2:24. Então, o que esse verso monumental está nos dizendo? Vamos ver ele parte a parte. Primeiro, portanto. O pastor vai começar com isso? Sim, essa palavra é muito importante. Ela sinaliza aqui que Moisés está fazendo uma inferência na narrativa do Éden para a nossa vida no mundo hoje. Esse portanto aqui de Moisés é como se ele estivesse contando uma história e dissesse, espera um pouquinho. Isso que eu vou falar aqui está valendo. Portanto, por causa disso aqui, até hoje, é normatizado dessa forma. É para ser feito dessa forma. Está em voga dessa forma. Agrada a Deus dessa forma. Portanto, isso significa que o projeto original de Deus permanece normativo para nós hoje. Todo casamento deve seguir o precedente do padrão de Deus estabelecido naquela época. Não envelheceu. Depois, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Note, se até mesmo as reivindicações dos pais devem ceder à primazia do casamento,
O mesmo ocorre com todos os outros vínculos, por mais fortes que eles sejam. Ah, vai abandonar os amigos para casar? É lógico, é evidente. E até para você falar um negócio desse, já vai tarde. Um abandono. Deixa pai e mãe. Tem gente que casa com sogro, com sogra junto, com pai, com mãe, fica bagunça. Tem que cortar o cordão. O principal relacionamento humano de um homem deve ser apenas com a sua esposa. Por quê? Porque eles começaram uma nova família juntos. É uma nova família. As tradições familiares, elas ficam em segundo plano. Sabe aquela época chata de Natal, Ano Novo, assim? Que aí, sempre fomos para casa de mamãe, e se a gente não for, vai ficar chato. Mas nós sempre fomos para casa de papai, e se nós não formos, vai ficar chato. É tradição. Aí dá aquela controvérsia, ou vai bicudo para os dois lados, ou vai correndo para os dois lados, porque tem que se dividir, porque tem que continuar vivendo aquilo que viveu até então. Casou, deixará o homem pai e mãe, é uma nova família, nova tradição. E aí vem a chantagem, mas filho, você sempre... mas agora não vai mais. Eu estou com uma nova família, que vou estabelecer uma nova tradição. E essa tradição os meus filhos vão seguir comigo até eles se casarem. E quando eles se casarem, eles vão ter a tradição deles. E se não tiver, eu vou dar um jeito de dar um pezinho e vai na fé. Igual alguns pássaros, né? Tem que tirar o filhote do ninho. É uma nova família. Depois, apegar-se-á à sua mulher. Veja, a raiz hebraica, traduzida aqui por apegar, ela é muito forte. Ela é usada num outro contexto, lá em Isaías 41, no sentido de soldar duas partes de metal. Quanto que é a união entre um homem e uma mulher? É uma solda. Apegar-se-á. Ao se casar, o homem se une à sua esposa num nível profundo. Ele deve se mover em direção da sua esposa, envolvendo-a em seu coração, criando laços com ela como nunca fez com nenhum outro ser humano, nem mesmo com seus filhos. Os filhos são herança de Deus e criados para o mundo. O relacionamento principal é do marido com a esposa. Quem vai tornar-se uma só carne é o homem e a mulher, não é com os filhos. E muitas vezes, muitos problemas em casamento se dão por causa disso. Coloca os filhos no meio. Um dos cônjuges começa a amar mais o filho do que ao outro cônjuge. Está errado. Está errado. Em todos os níveis do seu ser, o marido deve ser de todo o coração devotado à sua esposa, leal a ela, constante com ela, como não é com mais ninguém. Ele é um com ela. E se tornarão ambos uma só carne. Vamos aprofundar isso. Uma só carne. Carne, às vezes, a gente até bagunça um pouco, né? Porque a carnalidade, a gente bagunça. Mas carne é corpo. E sendo corpo, se o casamento é uma metáfora do relacionamento entre Cristo e a sua igreja se torna corpo de Cristo, sendo um com ele de maneira inseparável, não um apêndice, não um relógio no bolso, mas um com ele, de tal maneira que Paulo diz que a igreja está assentada nos céus com Cristo, governando com ele, ainda que esteja militando na terra. Ambos serão uma só carne, um só corpo. Cristo não vai rejeitar a sua igreja. Homem e mulher não podem rejeitar uns aos outros.
Claro, divórcio acontece, a gente sabe disso, mas sempre vai acontecer por causa do pecado. Uma só carne, essa é a definição. Essa expressão. O que a Bíblia diz que é um casamento? Se alguém falar isso para você, essa é a sua resposta. Que são uma só carne. O que é o casamento? Dois se fazendo uma só carne, um só corpo. Essa expressão nomeia o casamento como uma vida mortal totalmente compartilhada. Vamos lá. A palavra uma indica uma vida totalmente compartilhada. Não são duas, note. Não são duas carnes juntas. É mais do que soldado, é uma só carne. Agora, a palavra carne sugere a mortalidade transitória desta vida. É uma união até que a morte separe. Assim, na união do casamento em uma só carne, todas as fronteiras entre um homem e uma mulher caem. E o casal se une completamente enquanto ambos viverem. Em termos reais, dois egoístas, dois pecadores que disseram sim, como diz aqui essa obra que é maravilhosa, eles começam a aprender a pensar como nós. Dois egoístas pensam como nós. Dois pecadores pensam como nós. No casamento, dois se tornam uma só carne, um só corpo, compartilhando totalmente uma vida com total abertura, total acesso, total solidariedade pelo resto dos seus dias. Ah, isso aqui nem a minha esposa sabe. Ah, isso eu não posso falar para o meu marido. Como é que é? Eles devem construir uma nova vida juntos. Uma vida. Uma história. Não tem a história de um e de outro. A partir do momento do casamento é uma história. Um propósito. Por isso, entendo, quando pastor, eu quero casar. Senta aqui, vamos lá. Como é que é isso aí? Eu estou apaixonado por alguém. Não, vamos ver aqui. Vamos fazer umas perguntas, vamos analisar isso aqui. Porque essas coisas têm que ser definidas antes do casamento. Eu quero casar e ter 10 filhos. Não, eu quero ter só um filho. Eu quero que você trabalhe. Não, eu não quero que você trabalhe. Eu quero que a gente tenha uma casa na praia. Não, eu quero nem ter casa. Não, eu quero ter um carro. Não, eu não quero. Eu quero ter um cachorro. Não, eu quero ter um cavalo. Uma história, um propósito, uma reputação. Atacou a tua esposa, você atacou o seu marido, você defende. Uma cama, um sofrimento, um orçamento. Meu Deus, como eu tenho que bater nisso de vez em quando com alguém, assim, não, porque eu vi a conta e aí eu vou pagar isso aqui. Como é que é? Não, porque eu tenho a minha conta, ele tem a conta... Não, senta aqui, eu não estou entendendo, acho que você não se expressou bem. Cada um tem a sua conta. Porque ele é bagunçado, ela é bagunçado. Um orçamento. Por quê? Porque é uma família. Uma só carne. E assim por diante. Se no vil metal, que é o dinheiro, você não consegue ter entendimento, como é que você vai ter um casamento feliz? Mas a gente não acertou isso antes. Pois é, agora vai dar trabalho. Vai doer um pouco mais para a gente desentortar, mas dá para desentortar. Só que essa não é a perspectiva da palestra. É só a gente entender como foi dado para nós o casamento. O casamento, então, meus senhores, remove todas as barreiras e as substitui por uma unidade totalmente abrangente. Assim, a afirmação bíblica de que Deus definiu lá em Gênesis 2, 24, o casamento como uma vida mortal totalmente compartilhada entre um homem e uma mulher. Casamento não surgiu por força histórica. Ele é e sempre será uma definição de Deus. Ele foi concedido pela graça como um bem permanente para a humanidade. Esse é o casamento de acordo com a Bíblia, porque o objetivo de Gênesis 2, 24 é definir o casamento para todo o tempo além do Éden.
para o nosso tempo e para o tempo dos nossos filhos. Saiu de moda. Agora nós devemos admitir que por esse padrão não existe casamento perfeito hoje, né? Todos os maridos e esposas, eles ficam aquém do total abandono, da confiança total, da entrega total inerentes de um casamento real e bíblico. No entanto, o padrão ainda existe. E porque nós não atingimos o padrão, a gente não deve virar as costas ou tentar modificar o padrão, né? Como os governos aqui no Brasil gostam de fazer. A gente não atinge a meta, ou dobra a meta que não foi fechada, ou recalcula, igual o GPS do carro. Recalcula. Era para fazer 500, a gente fez 400, a gente recalculou, bateu. Não, a gente não pode ficar aquém. Nós não podemos rebaixar o nosso futuro. Nós não podemos descartar. Nós devemos buscar em Deus, por meio da graça de Cristo Jesus, com auxílio do Espírito Santo, caminhar para a direção correta, dia a dia. Além disso, até mesmo os nossos casamentos imperfeitos ainda dão testemunho da glória de Deus, da glória que Deus originalmente deu ao casamento. Um casamento inferior ao Éden ainda é um casamento verdadeiro, digno de devoção, de proteção. Aí Gênesis 2 termina com uma pincelada final de beleza. Último verso. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Moisés nos leva de volta para o Éden. Depois de trazer, o casamento até os nossos dias, ele volta para o Éden. E ele refere-se aqui à nudez, sem o sentimento de vergonha. Isso é muito interessante, meus irmãos. O autor Jay Adams, ele lembra que essa frase tem sido interpretada de forma muito errada, em termos sexuais, ambos estarem nus, com uma conotação sexual. Mas note, vergonha não tem nada a ver com sexo, vergonha tem a ver com pecado. Claro que se esse sexo for pecaminoso, mas ali não era o caso. Vergonha tem a ver com pecado, e Adão e Eva, eles estavam sem pecado. Por isso não sentiam vergonha. Então a cena final é a última cena de inocência humana original, porque depois nós vamos para Gênesis 3. O homem e a mulher estão nus, face a face, num relacionamento de total pertencimento, onde eles podiam estar perfeitamente abertos, transparentes, vulneráveis um ao outro. Num relacionamento onde eles experimentavam plena aceitação, sem vergonha alguma. Quando o casamento repousa na verdade cristã e recebe o vigor do viver cristão, essa abertura e essa franqueza, mesmo com todas as dificuldades, ainda é possível. Porque, apesar de tudo, um casamento bíblico hoje ainda oferece conforto. Conforto de sermos conhecidos intimamente por uma outra pessoa, de não ficarmos envergonhados, de não sermos ridicularizados por qualquer motivo, mas de sermos acolhidos, colocados à vontade e abraçados. Os casais ainda podem experimentar esse sabor do shalom, da paz de Deus, perfeito do Éden, na sua intimidade hoje, mesmo que tenha o ruído do pecado. Concluindo, Gênesis 1 e 2 revelam e honram o casamento. E revelam e honram como o casamento sendo uma glória culminante da criação do universo. E nós aprendemos a ver o casamento como uma bênção de Deus, instituído por Ele, ordenado por Ele, para a glória dEle. Esse relato apresenta o casamento como sagrado e seguro, onde homem e mulher podem florescer como em nenhum outro contexto. Mas aí a gente pode se perguntar, como é que a Bíblia explica as lágrimas, as traições, os desacatos, as injúrias nos nossos casamentos? Ao olharmos para o casamento, a gente não pode esquecer da queda. A gente não pode esquecer da queda. Gênesis 3 vai explicar por que há tantos casamentos dissolvidos, amargos e insatisfatórios. Não é que haja alguma falha no projeto original de Deus para o casamento. Não é esse o problema. É algo mais profundo, que deu errado não com Deus, não com o casamento, mas deu errado conosco.
Mas não é o meu propósito apresentar isso hoje. Vai ficar para uma próxima exposição. Que aí a gente vai ver o casamento depois da queda, como eu falei, e nos livros sapiensais, nos profetas e no Novo Testamento. Hoje o meu propósito era apenas nos lembrar, talvez para alguns ensinar, a gênese do casamento lá em Gênesis. Lembrar que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o cenário perfeito e depois disso tudo criou a coroa da criação, macho e fêmea, homem e mulher, dois gêneros, sendo a mulher criada a partir do homem para ser a ajudadora adequada dele. Que depois Deus trouxe Eva a Adão e deu aquela instrução mestre de todo o casamento. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só carne. O autor, Ray Ortlund, ele diz que nós hoje podemos nos ver exatamente naquele ponto quando Adão e Eva se viram para deixar o jardim. Porque nós também fomos exilados do Éden. Mas, no entanto, seja o que for que nós sofremos, enquanto nós esperamos a renovação de todas as coisas, as promessas de Deus podem sim manter a nossa alma e os nossos casamentos vivos e satisfatórios. A coisa mais notável sobre o casamento hoje não é que ele possa ser problemático, mas é que nós ainda tenhamos esse privilégio. E devemos agarrar esse privilégio e defendê-lo. Quando Deus com justiça nos expulsou do Éden, Ele não retirou de nós esse presente. Ele nos deixou ficar com o seu dom inestimável, embora às vezes nós o utilizemos de maneira inadequada. O casamento continua sendo uma bênção planejada por Deus. Portanto, o que todo casal precisa saber é que o seu casamento é um remanescente do Éden. E é por isso que vale a pena trabalhar e lutar pelo casamento. Um casamento cheio de esperança em Deus é um resquício desse Éden, deste paraíso. Um resquício cheio de esperança, até então a perfeição ser totalmente restaurada em novos céus e nova terra. É somente tendo essa base bíblica muito clara em nossa mente que nós podemos então lançar mão do desafio que é o casamento pós-queda. É um desafio. Porque, como diz o autor ali, quando pecadores dizem sim, casamentos são entre dois pecadores. A chave para um casamento duradouro, então, são corações que creem. Deus nos deu uma promessa maravilhosa de restauração mediante a sua graça. Hoje, a nossa principal lição não foi foi observar essa glória do casamento conforme ele foi concedido e revelado em Gênesis. Numa outra oportunidade, então, nós vamos ver aí a fragilidade do casamento por causa da gente e a possibilidade de redenção, então, em Cristo Jesus. Eu encerro com as palavras do autor, que diz o seguinte: a glória é construída por Deus. A união em uma só carne entre homem e mulher, não sabe ler, né? A glória é construída por Deus, a união em uma só carne entre homem e mulher. O sofrimento é o que cada geração continua herdando de Adão em seu pecado original, que então nós acabamos por tornar ainda pior. No entanto, a glória proposta por Deus terá a sua palavra final. A história de amor de Deus apenas começou no Éden. Que Deus nos ajude a olhar para o casamento sob esse paradigma bíblico, pela lente do Criador, pela razão pela qual Ele nos concedeu e conforme Ele revelou em Sua palavra. E que assim nós possamos buscar a Sua graça para reformar e redimir os nossos casamentos e nos dê a força para lutar por Ele. E que assim seja. Vamos orar? Fiquem de pé. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus,
Obrigado pela oportunidade que tu nos concedeu hoje. Obrigado pela vida deste homem, deste autor, deste pastor. Obrigado pela liberdade que nós temos. Obrigado pela tua palavra revelada a nós. Obrigado por teu Santo Espírito que nos chamou e nos deu fé e nos auxilia a compreender e executar estas coisas. E é isso que nós pedimos, Pai, em nome de Cristo. Que o teu Santo Espírito guarde, grave em nossos corações a glória majestosa da tua obra criacional, incluindo o homem e a mulher, e culminando na dádiva do casamento. Senhor, que ao olharmos para quem concedeu, como concedeu, nós possamos apagar tudo aquilo da nossa mente, do nosso imaginário, da nossa prática, que vai contra, que denigre, que despreza essa bênção e essa glória. E assim que nós tenhamos, por meio do teu Santo Espírito, força para buscar humildemente na tua palavra formas de nós redimirmos e cada vez mais podermos espelhar o relacionamento de Cristo com nós, a igreja, por meio do nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Dá-nos força para essa luta, Senhor, para que nós possamos viver a plenitude disso, dentro dos limites da nossa existência, mas com a esperança da redenção completa em Cristo Jesus. Não nos deixa desanimar, não nos deixa ouvir outras vozes, mas nos faz verdadeiros protetores, como Adão e Eva deveriam ser do jardim. Protetores no poder do teu Santo Espírito, da tua instituição sagrada que é o casamento. Pedimos essas coisas e te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Agradecemos também, Pai, pela vida de cada pessoa aqui e agradecemos pelo jantar que nós iremos desfrutar agora. Que nós, como administradores deste mundo, possamos aproveitá-lo com ordem e decência e possamos ter um tempo de agradável comunhão, glorificando o teu nome, compartilhando aquilo que nós aprendemos ou dúvidas. Dá-nos crescimento neste tempo, além da comunhão. Ajuda também, Senhor, no descanso de todos que trabalharam neste evento, de todos que vieram de longe, para que amanhã, no dia do Senhor, estejamos todos unidos, prestando um serviço agradável a Ti, como é adequado. Abençoa desde já o pregador de amanhã, os sacramentos que nós teremos. Pedimos essas coisas e te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.